meditação de cada dia. Um tempo de ouvir a palavra de Deus para ajudar na vida espiritual. Minha irmã, seta minha mantenha de irmandade, na dia o paz do Senhor para estar com você. Nós está na mais uma oportunidade de nós poder compartilhar com outro meditação na palavra de Deus. Na convidar para meditar junto comigo na 3 versículos escritos no livro do Juízes, na Chefes, na Bíblia na crioulo, bunojal com o nome de Chefes. E esse é um livro muito bom que está contando histórias interessantes que o povo de Israel passa nesse tempo e que a outro ensinamento para ajudar na nossa vida, na nossa anda também com Deus. Para ver que lá comanda, na pediu para estar com a Bíblia na mão, sempre não pedi que lá, não cansa pediu que lá, sempre não encorajou que lá, e não cansa também de encorajar naquele sentido para ver e coisa que não ajudou. E coisa que não ajudam, palavra de Deus é bom para não acompanhar com si leitura, não acompanhar com si explicação, comentários, interpretações, qualquer uma dessas coisas que vão falar tudo aquilo uma coisa só que não levamos, para como é que não podemos entender o que está escrito lá. Ele comanda é bom sempre para buscar com o livro na mão, buscar com a Bíblia na mão. Se ser versão digital, é melhor ainda, aquilo que está na telemóvel ou na tablet, no computador. Vou poder acompanhar com essa leitura. Nona lei, capítulo 4, nona lei, versículo 1, 2 e 3. Juízes ou chefes, capítulo 4, versículo 1, versículo 2, com versículo 3. Para não tirar algumas lições, para não meditação nesse momento. Está assim escrito. Depois de morte de Ehud, filhos de Israel tornavam-se mal diante do Senhor. Senhor me entrega-lhes na mão de Jabim, rei de Canaã, Cuna reina ba Nazor, capitão de tropas e Cícera, que mora ba na Arrozete de gentios. Filhos de Israel e alça-fala e chama Senhor. Pabia, Jabim teneba 900 carros de ferro. Também, e domina com força riba de filhos de Israel durante 20 anos. Essa é a meditação com esses versículos que nós chamamos para não pensar junto nele. Para não pensar nele, para via mangarbias não está leil, outra hora sentir está passar rápido, se não para não pensa direito. Meditação agora é do que? E um tempo que nós está tomando para não sentar, não ler um versículo, se mais triste que não lê, para não parar, não pensar direito nele. Não jubi que não pode tirar de lá de ensinamento para nossa vida. Aquilo que não convidar para não pensar goste. A boca está na segutang na casa, a boca também que está na acompanhar através de Facebook ou canal de YouTube. Mister para pensar junto comigo. Nas primeiras palavras que não podia olhar nessa leitura, e falando depois de morte de Ehud. Essa é a primeira coisa que nós chamamos a atenção. Ehud, isso é do quem? Isso é do líder que guiava Israel para um certo período de tempo. Que não pode falar manga de anos. Que isso é o rei riba de Israel. Então, mas depois que ele morre, durante sua reinança, durante sua governação, durante o tempo que na guiava o povo de Israel, não podia olhar para a história de como o povo manteve sua fiança na Deus. É continuava a obedecer a Deus, é continuava a andar conforme leis que o Senhor dá para o povo por uma prática. Mas, olha que morre, coisas vida outro.
E ser alguém, se você saber mais um bocado sobre Eud, vou por ler capítulo anterior, que será capítulo 3, vou olhar como a maneira que Deus ia usar. Ele é um homem esquerdoso e conseguiu matar que rei que não dominava eles, que põe ele na fronta para manga de anos. Depois que conquista que vitória, terra de Israel fica com paz manga de ano. 80 anos, terra está sossegado, gente está direito, vida está direito com eles. Opressão que tem, exploração que tem, abuso que tem, tudo aquilo cobranças injustas que está fazendo para o povo que domina eles, acaba. Sabia de como é rápido ser sentido para Deus. Mas depois que esse homem morre, e surge mais coisa com interpretadores de palavra de Deus, estudadores de palavra de Deus, está falando como vidas de montanha de Israel. Botou já tempo, está Sibiriba, está direito, e outra hora, está cai, está ria mais baixo. E uma variação, constante subir, cai, torna a andar no caminho direito, desvia de caminho. Riba no caminho, sai de caminho. Sai de Catiberasco, está livre. Riba na Catiberasco, está livre. Então, assim que Israel vive durante esse período. Nesse exato momento que não há lei, essa parte, aliás, que não há lei, não podia olhar coisa que chamou a atenção como se para minha querido radio ouvinte também pensa nela. Ora que no líder morre, líder que está levando na yanda com Deus, não fala assim, ora que no pastor, ora que no líder espiritual, que não pode falar aquilo que está orientando, que está fazendo entender que Deus me está para não fazer. Se a nós não temos entendimento de leis de Deus, não consideramos lei de Deus, ora que se dono bem morre, que se que alguém que está guiando, que está mostrando como é que nós devemos andar, que está ensinando a palavra de Deus, ora que se dono bem casta mais de vida, nós está com grande perigo. Misti para querido radio 20, presta bastante atenção nessa. Também para levar a entender que manda tudo hora que binas de estar no microfone na compartilhar a meditação e tá falar para alguém pega a Bíblia. Para ver a situação. Você vê, hora que não conhece lei de Deus, hora que não conhece palavra de Deus, não costuma ler, não tem entendimento dela. Não depende de coisa que alguém está contando lá na igreja. Não depende de que o pastor não vai explicando lá na igreja. Hora que pastor bem castar. Ou a nós próprios não bem castar também perto de que onde é que não pode baixar aquele pastor para ensinar a lei de Deus. Não cana saber como é que não vive. Não está rabida suma menino que sabe mais anda. Não está rabida suma gente que tem mais entendimento de como é que Deus, como é que não deve levar a vida diante de Deus. Ele comanda, pensa direito. Tudo bias que vou na falar. Toma a Bíblia para não poder meditar junto. É uma das razões. Eudi era o rei que não guiava o povo de Israel. Israel seguir esse caminho. Mas chega esse tempo de vida para a vida, tem dias, tem horas, tem limite. De mim, dia não acaba. Talvez dia, você bem ouve repetição de que um papel no microfone, mas a mim próprio encana está ali. Microfone não bem continua. Esse estudo de rádio evangélica não bem continua. A mim próprio encana está ali. Mas se buscar guardar entendimento da palavra de Deus, para aproveitar, aprender talvez esse tempo junto comigo, ou com o pastor lá na igreja, a hora que o pastor vem cá está, a hora que vem nas castas ali, como acabou de andar com Deus? E Yudi era alguém que não guiava o povo de Deus. Com esse, não can me se falar como a mim que está na ajudar o povo a andar direito com Deus. Sempre de fazer aquilo, ainda sendo muito bom, não contente para aquilo. Me se encorajar até para não fazer aquilo. Mas, se por acaso, alguma coisa que não está compartilhando ali e está ajudando na boa andar com Deus, então, é bom para que cedo como só é que depende dela. Me se encorajar, me se para mim que não põe no sentido na Deus. Para não pensar na Deus. Para não buscar entender essa palavra. Para não ler essa palavra, para ver essa palavra que é eterno. Essa palavra que acaba.
A mim, dia, minha vida na vai. Pastor também dia, se vida na vai. Suma que de eu de caba. E vai esse caminho. Gosta depois que vai, que acontece? Povo de Deus torna riba na fazer mal. Israel, palavra falando como torna fazer mal. O que significa? Isso significa como, enquanto Eud nasce na eles lei de Deus, é serba fiéis, não fala é serba crente fiel e fiança na Deus. É que adora outro Irã, é que vai atrás de Jambacus, é que vai atrás de muro. Respeita Deus, guarda esse mandamento. Mas depois que Eud morre, povo desvia. Esse que? Pensa de direito. O que acontece nesse caso? O que versículo me se mostrando? E não mostrando como o povo de Israel desvia de ser fé. É sair de caminho de Deus. Na linguagem que nós estamos falando, caminho de Deus. É sair de caminho de Deus. É vai para caminho de quê? Caminho de Irã. É vai para caminho de outros gente que está com Deus. É começar a fazer suma que aquilo está fazendo. O que é versículo não mostrando? E não mostrando como é povo de ser fiel a contrato que tem com seu Deus. É torna peca. Para Deus tira eles de terra do Egito e separa eles para ser esse povo único. Através dele para poder abençoar o mundo. Mas naquele momento, por ser líder mais de vida, não poder falar, gosto que nós está livre. Não faz o que não miste. É desvia de caminho de Deus. Mas tem uma coisa interessante que me para mim que eu não pensa. Como é que a coisa está indo a acontecer? Para você ficar na escravatura durante 20 anos. Depois, você torna bem libertado daquilo que sabe, você vive normal, e que tarda, você torna ribamar naquele mesmo qualidade de mal, que você lembra como, quer dizer, que você lembra como, ele que te disse o que sabe, você torna ribamar naquele mal. E parte como é cansado para pecador, e muito cansado, o pecador está um bocadinho complicado nessa situação. Mas, em realidade, que não podia olhar na vida do povo de Israel, que também pode servir de lição com o amigo bom. E pode servir de ensinamento na dia da os. Ele comanda não a meditar nela. Mas pergunta também que não pode tornar fácil para não pensar direito, com profundeza, como que esse povo chega nesse ponto de desvia? Como é que chega no ponto? Como é que anda toque bem cá, tona põe mais confiança na Deus e vai atrás de Irã? O que acontece? Olha que não pensa nessa, chega numa conclusão de como pecador está desviado do caminho de Deus através de duas coisas são. Duas coisas. Que não pode chamar de duas coisas sim. Que mesmo coisa que aconteceu com Adão, com Eva, olha que por mero pecado entra no mundo. Esse é duas coisas. Sugutan com atenção. Esli, agora que está na Facebook, olha. Duas coisas ali. Logo que de rádio na fala na bina, mamin ka na ojao. Na conta, se me na ojang. Ujo. No ujo. Isso é do porta que está fazendo para não desviar de não andar com Deus. Segundo coisa, pequenino que não tem também, que está desviando de Deus. E é outro ali. Aquele do Facebook não olha já. A voz de rádio porque olha ainda. Mas na conta, no boca. Boca está te ensinando uma coisa que também entra na outra coisa assim, para que não tenha na lado de cabeça. Orelha. Coisa que a mim que não está olha, coisa que a mim que não está ouve, que sai da boca de alguém. E está te fazendo não desviar do caminho de Deus. E está fazendo para não tornar incrédulo. E está fazendo para não tornar descrente. E está fazendo para não desviar. Povo de Israel desvia de ser Deus. Para de quê? Para é cá continuar na suguta coisas de Deus. É começar na job que outro gente na face. É começar na suguta que outro gente está papia.
é remendar esse exemplo. Em vez de continuar fiançando a Deus, é vai atrás de Irã, é vai atrás de adorar ídolos, que irão medunhos que está adorado aqui tempo, sacrifícios, cerimônias, medunho. Cerimônias medunho. Que cabali. É vai atrás de aquilo. E Deus fala para eles para cá fazer aquilo. Que é por ensinar? Que caminho que não pode aprender com isso? Não pode ensinar com isso de como manga de bias. Coisas que não uso e está mostrando, não está olhando. Não está começando a gostar dela. Coisas que não reja, não está ouvindo. Não está começando a prestar atenção nela. Não está começando a gostar dela. Até mesmo que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, na alertando como é que ali está mal e que está direito, não está tomando no sentido, não fala, não, mas é nada, não está útil. Não está útil no sentido de pensar como e cana te sino nenhum dano e cana bem prejudicando. Não está pensando como não, mas é coisa também capo de pão para desviar do caminho de Deus. Meu irmão, manga de gente desvia do caminho de rito querido bastar nele, na andar com Deus, para via de coisas que olha, para via de coisas que ouve, para via de coisas que é começando a injuti na vida. É fiança como aquilo que na bem te seles dano. A os, é longe porta de igreja. Alguns deles, ora quando falar até para ir para a igreja, está falando burgunho. Mas que te cantar naquela situação? Coisa que dia, injuti. Toma sentido. Que ele apoia Israel longe de Deus. Alguém pode continuar a ser curioso, mas bem, às vezes calcular de coisas que alguém pode injuti na vida, que pode vir e desviar do caminho de Deus. Não tomar só alguns exemplos. Músicas que a mim não está suguta. Não pode injutir, não tem de como, não, é música também, e só para alegrar-me, e música social. Muito cuidado. A mim não precisa tomar sentido com o que não é suguta. A os, e que cansado para não ter música. A os não pode ter música nos telemóveis, hora que na chama ele que na chama, hora que não na papia, e música está rodeando. Manga de cantigas, que outra hora não canta si próprio, jorsons que não está nele, nunca se visita canta, ou está coba mal, e toca barulho de alguns instrumentos de agasi com ele. Mas, outra hora não está entendendo não, e coisa de jorson da os, é nova geração, não está útil, não começa a sugutar aqui coisas bocado. Minha querido irmão, se amigo não me se anda direito com Deus, não toma sentido o que nós está na para não reja para sugutar. Não toma sentido para ver por longicino do caminho de Deus. Alguns de nós podem até pensar como não, mas aquilo também pode alguém desviar. E pode. Dia que você bem se porta, você bem se como para ver que coisa que você utila, como anda para os onde você está nela. Manga de gente que osca ser o crente que desvia do caminho de Deus, que ontem era crente, fervoroso, quente, que tá pega texto no caminho de Deus. A hoje desvia, sumo puntal. Como é que eu anda para o desvia? E cana pode contar. E cá pode contar. Mas a palavra de Deus está mostrando claro como a hora que não desvia do caminho de Deus, consequência cana maina também para cabim. Então, não toma sentido com o que não é jubi. Não toma sentido com o que não olha. Não toma sentido com o que não ouve. Pabia e poder longicino do caminho de Deus. Não toma sentido. Redes sociais têm tido com manga de coisas que poder longici alguém do caminho de Deus. Alguém pode falar, não, mas também as coisas assim, as caras desviam. A mim é que pode, Para Deus, Judeu que pode. Mas se o bem falha, não toma lição com o povo de Israel. O que aconteceu com ele depois que desvia? Hoje é líder que está. Talvez hoje é que está, se não te ensina no dia 2, não fala, bom, se uma pastora está ali perto, não por isso que tem escola de música. Mas se bem dá, toma o telefone, para ouvir músicas que você escuta lá, para ouvir filmes que você assiste lá. Você tem coragem de mostrar para o pastor músicas que você escuta? Você tem coragem de mostrar filmes que você assiste que está no telemóvel?
ou na tablet, na computador. Se amigo não tem medo de fazer aquilo, isso significa que nós está na risco grande para não desviar do caminho de Deus. Nós está na risco de desviar do caminho de Deus. Não deve de riba. O povo de Israel, ligações que começaram a fazer com o povo vizinho. Que nações que estavam lá, que adoram ídolos, que cananeus, que adoram irãs. É começar amizade com eles. É começar a festa com outro. É começar a visitar com outro. É começar juntamento com outro. Um convidado sentado. Um convidado cerimônia assim. Cuidado. Cuidado, onde é que não é convidado. Se cá de mesmo fé, toma sentido. Pensa direito. Para ver assim não, vou poder bem cair nessa armadilha que o povo de Israel cai nela. É desviar de ser Deus. Olha, que é desviar de ser Deus? Você vê o que acontece? Senhor entrega eles na mão de seu próprio inimigo. E põe inimigo bem atacar eles na versículo 2. Este um rei que bem põe castigo grande riba deles. Um castigo, um foronta, e começar a castigar eles, e começar a oprimir eles, se liberdade acaba, se paz acaba, se sossego acaba. Mas você vende que torna ele escravo. Que rei que tira ele de sua terra e faz eles escravo na sua própria terra, na sua própria casa. É obrigado a submeter a mandato de um outro alguém, a reinância de um outro alguém, que não manda com força riba deles. E que lá tem uma manga de carros de ferro, não por falar no dia 2, armamentos militares de grande qualidade naquela época, de alto nível, de ponta. Aquilo que oprime eles, então, ninguém capaz de resistir contra. Para de quê? Para é pecar contra ser Deus. E esse rei, Jabim, domina eles. E tem esse comandante que está controlando aquele trabalho. E o povo sofre naquela situação. Para de quê? Para é desviar de ser Deus. O que é por ensinar? O que é por ensinar no irmão? Hora que não abandona Deus, não está sofrendo consequência, não está sofrendo castigo, não está sofrendo caçabe, não está sofrendo caçabe. Pecado está levando para uma situação muito complicada. Pecado está levando para um sofrimento dentro de nós próprios. E cá fora, dentro de nós próprios, lá que não nos sentimos, na nossa pó do corpo, na nossa cabeça, na nossa vida, lá que não nos sentimos. Israel se sentia explorado, Israel se sentia oprimido, lá na sua própria terra. De que coisas que na labra é que tem direito de beneficiar dela. Se trabalho, é na trabalhar para outro. Se sossego, é que tem mais que lá. Para ver que outro alguém que não controla eles. Canto gente caos. Canto de nós, que ontem era crente, fiel, não anda direito com Deus. Mas para ver de pecado, não começar a tolerar, não começar a ser flexível, não começar a ser sensível, não começar a ser tolerante com ele. Não torna escravo de pecado na nossa própria casa. Não torna ser escravo de pecado na nossa própria cidade. Não torna ser escravo de pecado que na castigando, que tirando sossego, que te ensina manga de qualidade de mal em riba de nós. Alguns de nós, nesse exato momento que nós compartilhamos a meditação, é que sabe mais que ser contentamento. Para ver de quê? Para ver dia pensa como que vinho sinho, que cerveja sinho, cana binti canta bele na cana sum. Mas se é por bacana, é que por diri, nem buca por ser dinti. Mas onde é que começa nela? Lá na cerveja. Minha irmã não toma sentido. Consequência a os que esta na vive. E triste, muito triste. E triste mesmo. Aquilo que Israel entrava nela. Para ver de quê? Para ver é desviar de ser Deus. Amigo, bom, não cadibre desviar de Deus. Alguns deles a os que ontem era crente firme e fiéis. Tabai para a igreja, ngaba Deus, adorar. Aos não é que estão a fazer cerimônias de adoração. Longe de Deus. Na causa medunho. Na wagaiagos, cuchero de outras coisas que é bonito. Que sabe nisso que está se quero. Mas como é que ainda toca chegar lá? Para dia é que prestar atenção na coisa sim.
é murgulha não cusa sinho. É começar a conformar com aqueles que cá com Deus. Consequência daquilo, ina te se sabe, ina te se tristeza, e mensagem ou meditação da hora na chamar atenção, e na chamar, minha querido radio 20, atenção, para não cuidar com nossa cabeça. Para não cuidar com nossa cabeça. A minha cuida de mim, a bobo livre cuidar com de bom. Para ver que? Para ver impossível para longe-se do caminho de Deus, sem cá prestar atenção. Ele comanda mangar biar noto lei na palavra de Deus, o Senhor está falando, toma sentido. Toma sentido. Guarda minha palavra. Obedece minha mandamento. Continua na minha caminho. Para boca desviar dele. Lembra desse ensinamento para boca desviar dele. Medita nele de dia e de noite para boca desviar. Pergunta para mim, Kubo, para não pensar nesse momento. Nós estamos quase para acabar a meditação e por isso é doença. Quem está na minha vida que pode vir custar amanhã? Que a bota também busca na vida que pode vir custar o carro amanhã? Não rabida, não pensa de direito. Que nós estamos na nossa vida, não pensa como não, é coisa ali, e coisa simples só, é som, não está falando é som, é coisa assim som. Coisa assim também custa coisa grande. Coisa assim também tem escravatura. É povo fica dominado para inimigo durante 20 anos. Imagina 20 anos base de catiberasco. Que é que brincadeira. E anos de caçaba, e anos de foronta. Cano vai para pecado, cano longe-se de caminho de Deus. Para ver a consequência que não pode entender lá adiante. Não pode medir lá. Então, para evitar, para que não venha chegar naquela. Não toma sentido. Se tem alguma coisa aqui na tentando, que músicas que não tem como não, e cana bem pondo não desviar de caminho. Que filmes que não tem como cana desviantando do caminho de Deus. Se não se vê como que filme e que tem nada a ver com a Bíblia, não tirar no aparelhos, não tirar no dispositivo, não tirar no computador, não para de ouvir. Que músicas que não se vê cana ajudando para não poder adorar a Deus. Que é próprio fator muito importante. Ora que você escuta aqui música, será que você consegue falar Deus obrigado, nangabau, nagardeceu para a bondade? E tem alguma conversa dentro de que música? Se aquilo que tem, isso chamar a atenção para mim, aquilo que a mim não deve escutar, aquilo que está contente a Deus. Que não para no sentido para escutar coisas que Deus está contente com ela. Que não para no uso para fincar de coisas que está contente a Deus. Para ver amanhã na levando na pecado. E na levando na desvia de Deus. Mas alguém pode falar bem nas a mim desviar já. A mim não caí na situação de desespero para ver como eu tive manga coisa na minha vida que hoje não está numa situação de tristeza que nunca pode saber como é que na capela dela. Esses textos que não leio têm uma resposta para a situação. E tem resposta para a situação de aqueles que nesse exato momento entendem como está já longe de Deus. É na paga preço caro de desviar da lei de Deus. O que o povo faz? No versículo não acabando na meditação nele, povo rápida se usa para o Senhor e chora para Deus e chama Deus. Minha querido Radio 20, a boca na acompanhar essa meditação na Facebook ou na canal de rádio YouTube. Encorajamento da palavra de Deus para mim, e para cá não continuar lá onde nós estamos nele. Não alça no voz, não chama Deus. Não grita para o Senhor. Não chama com certeza, honesto, coração honesto, coração sincero. Para não falar Deus ajudando. Caplintim, enquanto a mim não tem folgo de vida, nem se nesse exato momento você está deitado na cama. Para ver consequência de pecado que você tem que chegar onde é que você chega nele, está na levar pouco a pouco para morto, depois de morto inferno, caso o arrependimento que tem, que lá está claro, está escrito na palavra de Deus. Amigo bom não tem essa alternativa. De não rápida, não uso para o Senhor não falar, Deus tem pena de mim. Por dar no nome de Jesus, Deus não ouviu. Deus não ouviu. Deus está ouvindo. Está escrito nessa palavra, hora que não te mal, está ouvindo. Mas hora que não te mal, com o coração sincero.
povo de Israel, rápida se sentida nota como realidade que está mergulhado nela é realidade cana ajuda eles. É realidade na leva eles para mal. É vida que é mergulhada nela e que tiverás com consequência de ser desobediência. É peca, é reconhecer pecado. O que é fazer? É voltar para ser Deus. Minha querido Radio 20, não riba para Deus. Cano continua na longice de Deus. Cano continua em tema daquele mal. Cano fala, não, a mim peca já contra Deus, pronto Deus negar, Deus condenando. Enquanto você está com folga de vida, você tem a alternativa de poder resolver que situação com Deus. Mas depois que o folga fica, hey, nada que pode mudar já. Nada que pode mudar. Porta fica entrancado, cadeado, chave botado na cal que cai engatado. Mas tudo outro sermão que pode ficar fazer para ali fora. Aquilo assim, gente que se telefone na comer na bibi é condenando aquele mal que acaba ali. Mas a solução para a minha vida, que vida, para poder resolvido, hora que nós está de vida, não clama para Deus, não fala perdão, ribantam para bom. Que não pensa não, cometi mal, peca de tio, burgunho riba para a igreja. Acabou de esquecer. Igreja é lugar de gente esquecer como a mim e cá perfeito. Não precisa de Deus para ajudar para poder andar direito. Vai para lá. Hein? A boa também não precisa de Deus para ajudar para poder andar direito. Riba para lá. Nem pastor que bem cercado para via bu pecaba. Não. Vou poder até pôr na disciplina para correção, para poder crescer. Está na palavra de Deus. E ordem para ir fazer. Mas, bu kukila e ajudar para voltar outro dia para Deus. Assim que o povo arrepende de ser mal, é chorar para Deus, é confessar seu pecado, é humilhar seu coração, Deus ouve eles e responde eles e diz libertação e muda essa situação e tira ele de que sabe onde que estava nele, oprimido para força de mal. Minha querido Radio 20, calca tiverás com o nós está nele nesse exato momento. Cal consequência que não sentia no nosso corpo. Para ver coisas que não juntem no passado. Para ver conselho que não conselhar, mas não quer prestar atenção nele, a hora não é muito adianta na vida, não situação que não está parte como saída que tem mais. Saída tem, no nome de Jesus Cristo, saída tem para mim, para bom. Saída tem no nome de Jesus Cristo para minha situação, de boa situação, para pecado onde que não tola nele, para pecado onde que não tola nele, para consequência de pecado que a mim não está na arca, não na sentir, não na viver. Solução tem. Solução e para a vida não sentir para Deus. 1 João 1,9 fala, se não confessa no pecado, ele é fiel e justo para perdoar no pecado e para limpar de tudo coisas mal. Não deve confessar no pecado, não lançar que estar de pecado, não riba para Deus. Se não riba para Deus, ele é Deus que está sentindo pena. E na perdão, e na transforma a minha vida, e na transforma a vida, e na dá uma nova oportunidade de relacionar com ele. Amém? Pensa direito nessa meditação. Não pensa direito nessa meditação. Não jube direito na vida. A nós que estamos de pé, que não brinca. Que não junto coisas que amanhã pode vir pono, não balançar, toque não bem cai longe de Deus, consequência que não maina, e não bem riba de nós. Deus que diz aquilo para mim. Deus que me diz aquilo para mim. Deus que me diz aquilo para bom. Ele comanda e não chama atenção. Minha filho, riba para caminho certo. Minha filho, sugtanha conselho. Minha filho, acabou sair do caminho do Senhor. Minha filho, medita na minha palavra de dia e de noite. Tenha coração de agradecimento. Engaba Deus com aquilo que você tem. Acabou de sanar do mundo, tentar a ponto vai buscar sabura desse mundo, que amanhã bem custa, coisa que bocata dija. Para Deus abençoar, para ajudar no para não por ser gente que não anda com ele, na honestidade, com fidelidade, sem abandonar nossa fé. Amém? Esse é aquilo que nós temos para nós na meditação. Não espera como boa ouvir conselho de palavra de Deus. Não espera como maneira que essa meditação serva bom para mim. Para Deus ajudar para ser bom também para bom. Para ajudar para não por filantar no pé na caminho. Para que não desviar do caminho do Senhor. Para ver se não desvia, que lá não ser triste. O povo de Israel experimenta tristeza para manga de anos. E Deus caminha para mim que bom não mergulha nela. Mas se não desvia, orientação dada já. Não riba para o Senhor, não riba só. Caminho é do que? Jesus Cristo. Amém? Para Deus abençoar, diga a condenação de bom dia. Bucaba de escutar, tempo de meditação de horas. Para Deus te abençoar.
92.4. Rádio com compromisso e facilites com liberdade.